Já iniciamos a segunda-feira com uma grande movimentação de alta no Bitcoin, ultrapassando nesse exato momento já a casa dos 79 mil dólares por unidade. E nesse vídeo de hoje eu quero trazer algumas análises para vocês, alguns pontos interessantes que eu estou observando para essa semana e os próximos dias. Vocês podem perceber aqui que aquele gráfico que nós estávamos já observando, no tempo gráfico semanal, um padrão de cunha descendente. Claro, apontei para vocês várias vezes que esse padrão tinha uma maior probabilidade de chegar ao fim e fazer o rompimento para cima. Na minha humilde visão, isso daqui já aumenta muito a nossa probabilidade de ter marcado o fundo do Bitcoin do Bear Market de 2026 nessa região dos 58 mil dólares por unidade. Bitcoin vinha fazendo aqui, olha só, um padrão de fundos descendentes no preço e no RSI fundos ascendentes. Isso significa que nós tínhamos uma grande divergência de alta no gráfico, e divergência essa que marcou também o fundo do Bitcoin lá em 2022. Como vocês podem perceber, o ativo vinha fazendo aqui fundos mais baixos no preço e no RSI simplesmente fundos mais altos. E o mesmo padrão, podem olhar vídeos anteriores aqui no meu canal, eu apontava para vocês direto e sempre eu falava, gente, padrão de cunha descendente tem a maior probabilidade de romper para cima. Isso foi o que aconteceu aqui agora no gráfico do Bitcoin, olha só, em 2026. Vocês podem perceber que foi basicamente a mesma situação de 2022, estamos repetindo agora em 2026. Júnior, você tem certeza que marcamos o fundo do Bear Market em 58 mil? Não, não tenho essa certeza, não posso te dar essa certeza. Mas que o mercado, ele sempre rima, ele sempre mostra pra gente esses movimentos, às vezes já antecipando, isso daí a gente tem que ter em mente e observar da melhor forma possível para que a gente possa pegar as melhores operações, beleza? Galera, quero trazer para vocês a análise aqui no tempo gráfico semanal, como nós já observamos aqui, até mesmo em tempos gráficos mais curtos. Essa noite passei para minha turma, né, para os membros lá na comunidade do VIP. Olha só, uma oportunidade de trade aqui no 4 horas no Bitcoin. Nós tínhamos uma bandeira de alta aqui no tempo gráfico de 4 horas e olha só, caracterizando um padrão de canal de baixa. Esse canal de baixa aqui no 4 horas tinha maior probabilidade de romper para cima e assim como foi feito, o Bitcoin veio já rompendo, iniciando a semana com bastante volatilidade. Nós fizemos a entrada aqui nessa região dos 78, 79, foi no 76 mil, fizemos aqui a entrada, um stop loss aqui e já estamos surfando essa operação. O Bitcoin tem uma certa probabilidade, sim, de ir buscar os uns 82 mil dólares, tá? Ainda essa semana tem essa probabilidade, mas já adianto para vocês que o Bitcoin já está bastante esticado. Olha só esse RSI no 4 horas, precisando sim corrigir, né, fazer sua correção. Tempo gráfico de um dia também extremamente esticado, olha só. Mas, entretanto, eu quero apontar para vocês, através de análise, que sim, o Bitcoin ainda pode vir buscar aqui, ó, essa região dos 82.500. Pode, não quer dizer que vai, mas pode. E isso aqui vai confluir com o topo, né? Aqui, olha, esse topo anterior que vai exatamente nos mostrar se iniciamos exatamente o bull market, né, de 2026, 2027, ou se realmente nós estamos apenas fazendo aqui mais uma subida, fazendo um topo mais baixo que o topo anterior para continuar caindo, beleza? Nós temos que ficar bastante atento nessa região aqui. Também temos várias outras visões, como vocês podem perceber aqui, olha, vários rompimentos confirmados, como foi esse aqui da região dos 67 mil que o Bitcoin não conseguia passar. Temos vários padrões, triângulo simétrico rompeu para cima, olha só, vários mesmo. E olha essa grande resistência que nós estamos observando aqui também, olha. Essa resistência aqui, pessoal, essa linha de tendência vem desde o ciclo anterior. Perceba que olha, nós fizemos um topo aqui, outro topo. Olha como que isso vem exatamente servindo para nós como resistência. Então temos que ficar atento nessa região aqui do Bitcoin. Mas no curto prazo, olha, por que eu ainda creio que o Bitcoin pode buscar a faixa ali dos 82 mil, 83 mil, mas quero que vocês fiquem atentos já, porque nesse cenário nós já temos aqui, olha só, uma grande livro de ordens de venda, olha, nessa região dos 80 mil, perceba quanto está pesado aqui, e vocês podem também confirmar que conflui com o topo anterior, olha só. Tem muitas ordens de venda aqui, assim como também conflui com o topo anterior. Então, temos que ficar atento com isso para a gente poder, basicamente, operar da melhor forma possível. Pessoal, antes da gente continuar aqui, eu quero pedir para vocês, olha só, se vocês estão curtindo esse vídeo aqui do canal, não deixe
de deixar aqui o seu like, isso aqui nos motiva muito, e não só questão de motivação, mas faz a gente entender que essas análises estão sendo interessantes para vocês estão curtindo, tá? Então não deixe de curtir aí, deixar o seu like, se inscrever no canal se você não é inscrito, para você receber essas notificações de novas análises aí todos os dias, beleza? Vou passar aqui para vocês também alguns pontos que eu estou observando sobre as análises on-chain. Percebam que os investidores de longo prazo, os long-term holders, continuam investindo, continuam comprando Bitcoin. Olha só, a região do MRV não chegou no nosso melhor ponto de compra ainda, mas o Bitcoin já está apontando um padrão que reverte tendência de mercado. Nós temos aqui os preços dos short-term holders, que fizemos aqui já uma grande... superamos aqui já a linha vermelha, que é o preço médio dos investidores de curto prazo. Isso aqui eu vou mostrar para vocês o que aconteceu no ciclo anterior também, tá? Nossa zona de capitulação, perceba que todo ciclo vem a zona de capitulação, mas esse ciclo aqui até o momento não chegamos na zona de capitulação. E galera, está ficando cada vez mais complicado o cenário do Bitcoin para quem acha que vai voltar lá na casa dos 42. Então fica aí que tem muita coisa boa para vocês participarem da análise comigo. E olha só, aqui nós temos o gráfico do arco-íris, né? Que todas as vezes que o Bitcoin encostou aqui nessa região, também foi um excelente ponto de compra nessa região azul. Mas perceba que todas as vezes que chegou lá no ponto laranja e vermelho foi zonas de venda. E no ciclo anterior o Bitcoin não foi lá. Então perceba que essas análises on-chain nem sempre elas serão... tão assertivas assim, 100% eficazes. A gente tem que analisar conforme gráfico e análise on-chain, beleza? E aqui o CVDD, que as pessoas também estão aguardando, o Bitcoin vir aqui na região de 49 mil, 50 mil dólares, porque todos os fundos de bear market o Bitcoin alcançou, né? Veio aqui buscando a linha vermelha, mas dessa vez ainda não veio. E o nosso mapa de calor, olha só, nós temos bastante liquidez aqui nos 80 mil ainda, beleza? 80 mil, nós temos bastante liquidez, é para mim que o Bitcoin pode estar indo para lá, para vir aqui para dar uma limpada nessa liquidez e quem sabe depois fazer uma correção. Beleza? Então, olha só, vamos lá. Quero voltar aqui para o gráfico para a gente continuar. Pessoal, é o seguinte, nós temos aqui no tempo gráfico de um dia, nós já temos, como eu apontei para vocês aqui, tempo gráfico de 4 horas. Olha só, o Bitcoin já fazendo esse rompimento do triângulo simétrico, rompeu para baixo, e agora buscando liquidez acima. Mas nós tínhamos aqui também, no 4 horas, olha só, um canal de baixa, seguido de uma bandeira de alta, né? Para poder buscar aqui essa região dos 81. Então percebam que, graficamente falando, o Bitcoin pode dar mais uma pernada para cima. Nós temos essa zona de order blocks aqui, olha. Isso aqui claramente é uma zona de order block, é uma zona de resistência. Olha só, o Bitcoin pode vir buscar essa resistência, essa liquidez dos 82 mil aqui, que vai dar exatamente o topo anterior, né? Galera, na minha visão, nós iremos voltar ao bull market, mesmo confirmado, a partir do momento que o Bitcoin romper aqui, olha, se o Bitcoin romper os 83 mil dólares, essa região, se o Bitcoin rompe os 83 mil dólares e automaticamente ele já vem aqui para cima para buscar aqui, não quer dizer que ele vai direto, mas se ele rompe, fica um tempo aqui e depois dá mais uma pernada, iniciamos o bull market, tá bom? Essa é a minha visão. Iniciamos o bull market. E já estou mais convicto disso ainda. Por quê? Porque no tempo gráfico de uma semana nós estamos fazendo o rompimento de um padrão de cunha, né? Um padrão de cunha descendente para cima, ou seja, esse padrão ele reverte uma tendência de baixa para uma tendência de alta. E como vocês estão percebendo aqui, o Bitcoin já está indo buscar aqui essa região dos 82.500, basicamente 83 mil dólares, que é do topo anterior. O alvo desse padrão de cunha aqui, olha, se a gente pegar aqui de um astro ao outro, nós estamos falando que o alvo desse padrão seria aqui, ó. Alvo 1 já está sendo alcançado nos 83 mil, basicamente. Nós temos aqui o alvo 2 lá na casa dos 97 mil e quem sabe o Bitcoin podendo esticar e buscar lá na casa dos 124 novamente. Mas vamos ter calma, né? Porque precisamos ter bastante calma nessa hora de mercado aqui, beleza? Então, com isso, não tem como ficar pessimista nesse exato momento de mercado. Não tem como. Quem está pessimista agora, na verdade, assim, quem estava pessimista, é por isso que está acontecendo essa pernada de alta aqui, ó, simplesmente sem correção, ó. Porque as pessoas que estavam pessimistas, estavam shortando o mercado, agora estão tendo que fechar as suas posições de short e recomprar Bitcoin. As pessoas estão comprando no FOMO. Então, por isso que o Bitcoin, nesse exato momento, está fazendo essa alta bastante forte, juntamente com altcoins, sem ter sequer uma correção. Então, no meu ponto de vista, é isso que está acontecendo e é para cá que nós estamos indo. Olha, 82 a 83 mil dólares por unidade. Isso no tempo gráfico de uma semana, tá? Vocês podem perceber aqui, olha, que nós temos... as EMAs 200, perceba que todas as vezes nesse ciclo, não só nesse, mas nos outros ciclos, perceba que todas as vezes a EMA 200 foi o nosso maior ponto de suporte para que o ativo pudesse marcar o seu fundo. E nesse exato momento, perceba que ela também serviu nesse ciclo aqui e já segue rompendo, ela é forte, sequer está dando oportunidade, né, para as pessoas pararem para poder comprar. No tempo gráfico de um dia também, perceba que nesse ciclo, todas as vezes que nós perdemos ela, depois nós sempre iríamos retestar
e fazia uma correção. Subia, retestava e correção. E agora estamos rompendo essa média de 200, olha só, com muita força. Entendeu? E agora, hoje, no dia de hoje, o Bitcoin já está fazendo aqui um pivô de alta, querendo confirmar um pivô de alta para vir buscar a próxima resistência, né? Que nós já falamos aqui anteriormente. A resistência, que eu vou deixar claro para vocês, é essa aqui, beleza? Então é para lá que o Bitcoin já está indo, tá certo? E aqui é onde, na minha visão, e conforme a análise que eu já venho mostrando para vocês, né, do book, esse é o book de ordens, né, de vendas. Perceba que nós teremos bastante resistência aqui nessa região, beleza? Ok, dito isto, quais são os pontos relevantes agora para a gente ficar atento à questão de correção? Eu quero deixar claro para vocês aqui que no ciclo anterior nós rompemos assim também, nós rompemos assim com bastante força mesmo. Olha só, foi basicamente a mesma situação, mas percebam que o Bitcoin, quando ele faz o rompimento da cunha, ele vem e faz um reteste novamente. Ele faz o reteste e depois nós vamos embora, olha, vai embora. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui, que em que pese o Bitcoin está subindo forte nesse exato momento, eu creio que ele vai encontrar sim uma região de resistência aqui nessa casa dos 80 mil, 82 mil, sim, e aí a gente pode esperar claramente que o Bitcoin venha fazer um reteste nessa região, pelo menos aqui na casa dos 72 mil, porque aqui é uma zona que era uma resistência, agora está servindo como uma zona, irá servir como uma zona de suporte para o Bitcoin, olha, essa região aqui, entendeu? Toda essa região de 70 mil tem essa probabilidade posteriormente do Bitcoin fazer essa correção. Lembrando que nesse exato momento, de forma alguma, é uma região, né, para fazer entradas para prazos maiores, porque o nosso gerenciamento, o risco-retorno não está dos mais favoráveis agora, tendo em vista que, olha a situação desse RSI. Esse RSI está extremamente esticado num dia. Então, para fazer trades curtos, foi o que eu passei dentro da minha comunidade, sim, é interessante como nós estamos nas operações. Percebam que o Bitcoin subindo forte já. Agora, para trades mais longos, a melhor escolha nesse exato momento é aguardar uma correção. Beleza? Galera, análise gráfica, isso que eu queria trazer para vocês. Já estamos surfando esse trade aqui, desde basicamente aqui exatamente os 58 a 64 mil dólares. Já estamos rompendo e surfando, e nesse exato momento, para mim, é só esperar o Bitcoin fazer uma nova correção, né, para que eu adicione mais ordens visando uma reversão, tá? Perceba que se o Bitcoin fizer uma correção desse exato momento aqui, nós vamos começar a formar outros padrões gráficos, como por exemplo, se o Bitcoin vier fazer uma base de preço aqui, nos 65, 70 mil dólares, para depois fazer o rompimento dessa região dos 82, percebam que claramente nós iremos formar um padrãozinho que todos já conhecem, né? Que é um padrão de ombro, cabeça e ombro, tá certo? E aí sim, galera, assim que o Bitcoin iniciar essa correção e aí posteriormente ele fazer esse rompimento de 82, nós estaremos falando de uma projeção que o Bitcoin iria lá para casa de 120 mil dólares já por unidade, que esse seria o alvo. Mas vamos com calma, porque isso daqui é só, né, um mero achismo do que o Bitcoin pode fazer nos próximos dias, que é essa correção aqui agora, tá bom? Olha, eu posso deixar isso aqui para a gente poder ir acompanhando nos próximos dias, beleza? Que é fazer uma correção para posteriormente fazer o rompimento, tá certo? Bom, análise gráfica era isso que eu queria trazer para vocês. Agora, vindo aqui, galera, para o nosso ponto de ordens, percebam que nós temos sim bastante ordens aqui do Bitcoin, olha só, bastante ordens de venda já, né? Percebam que então os investidores estão já colocando aqui nos 82 mil, 80 mil, muitas zonas de venda, realizações de parciais, isso é extremamente interessante. Quem está surfando desde aqui, olha, desde os 64 mil, chegando aqui é exatamente o que deve fazer. Vendas, sim, tem que fazer vendas, tem que realizar lucro, porque quando o Bitcoin fez uma correção, você tem a oportunidade de comprar mais barato. Então perceba que é muito interessante essa visão aí, tá bom? Nós temos aqui também, como eu estava falando para vocês já no início, os investidores de longo prazo no Bitcoin estão acumulando forte, eles estão acumulando forte, eles não pararam, percebam que, olha só, desde, cara, dezembro de 2025 eles vêm acumulando forte aqui, e já estava claro, né, estava na cara que isso ia começar, os Bitcoin ia começar a subir a qualquer momento. Aqui também nós temos o MRV, RV,
Sempre no ciclo de baixa que o Bitcoin alcançou as zonas verdes, percebam que sempre foi a melhor oportunidade de compra para nós. Sempre foram as melhores oportunidades de compra. Mas nesse ciclo, o Bitcoin ainda não entrou nessa zona verde aqui para como se fosse marcar o fim do bear market, né? Nós batemos aqui, chegamos próximos, mas não entramos nessa zona verde. Então é o que está deixando ainda muitos investidores com a pulga atrás da orelha, achando que o Bitcoin ainda pode descer um pouco mais, corrigir um pouco mais. Nós temos aqui o short term holders, galera. Olha só o que aconteceu nesse cenário. Eu vou fazer todo aqui esse círculo aqui para vocês entenderem. Olha só, o Bitcoin, ele sempre vinha na correção do bear market, ele batia aqui na linha vermelha e caía. Batia na linha vermelha e caía, batia e caía. Batia e caía. Perceba que ele não se sustentava. Ele não conseguia superar. Mas quando o Bitcoin superou aqui nesse exato momento, ele só voltou posteriormente nessa zona exatamente do short term holders na linha vermelha. Ele bateu lá, fez de um pullback, fez uma base e posteriormente, olha, estourou, pessoal. Estourou. E o que nós estamos fazendo exatamente neste exato momento, no nosso ciclo atual? Olha, eu vou trazer aqui para vocês uma zona um pouco maior e percebam que o Bitcoin fez a mesma coisa. Ele vem batendo o tempo inteiro na linha vermelha do short term holders aqui e simplesmente ele chega lá e corrige. E agora nós fizemos um rompimento forte dessa linha. Fizemos um rompimento forte, marcando, pessoal, novamente. Não estou dizendo que é o fundo do bear market, mas nós já estamos praticamente no final desse ciclo de bear market. E nesse exato momento eles fizeram, olha só, as instituições, as baleias fizeram esse rompimento do short term holders muito forte e agora o Bitcoin pode fazer uma correção e quem sabe, olha só, buscar 68 mil, mas essa linha vai continuar subindo também junto com o Bitcoin. Então, onde eu acho que subindo a linha, nós teríamos probabilidade de fazer aqui um pullback e o Bitcoin buscar essa região de 70 mil, 72 novamente, porque vocês podem perceber que no ciclo anterior também foi assim. O Bitcoin subiu e depois ele fez o pullback, exatamente como foi aqui, olha. Em 2022. Olha só, o Bitcoin estourou feio e veio até que ele, em um momento, encontrou ela novamente. Então, rompeu ela em 17 mil e depois fizemos um reteste lá em 19.700, praticamente 20 mil. Então, o que eu espero que o Bitcoin faça também nesse momento é esse reteste aqui novamente, tá? Olha, para mim, agora é aguardar o Bitcoin também fazer esse reteste, dará excelentes zonas de entrada. Beleza? A nossa zona de... basicamente aqui é de capitulação. Perceba que todos os ciclos nós tivemos a capitulação. E nesse exato momento, olha, não tivemos a capitulação. Ciclo de 2018, capitulação, chegou aqui, ó, abaixo de zero, capitulação, dor máxima dos investidores. 2021, 2022 também foi exatamente dor máxima dos investidores, capitulação. E até agora, galera, não chegamos na zona de capitulação. Olha só isso, todas as vezes que chegamos na linha amarela, o Bitcoin desceu e capitulou. Chegou na linha amarela, desceu e capitulou. Chegou na linha amarela, todo mundo achando que o Bitcoin ia vir capitular, ele já subiu para a linha laranjada novamente. E todas as vezes que isso aconteceu, que o Bitcoin subiu para a linha laranjada novamente, ele foi buscar novos topos. Olha só, todas as vezes. Ele nunca subiu para a linha laranjada e voltou para fazer a capitulação. Então percebam como que essas análises estão já um pouco mais diferente. Essa aqui é o gráfico do arco-íris que todos já conhecem. Melhores zonas de compra, linha azul aqui, olha, toda essa faixa azul. E aí, para vender, seria na faixa laranjada, faixa vermelha que aconteceu no ciclo anteriores. Menos em 2022 aqui, 2025, que foi o nosso ciclo, o último ciclo. E o CVDD, né, que todos os ciclos também, o Bitcoin sempre encostou aqui, olha, 2015 encostou na linha verde, né, 2019, 2022, e no nosso ciclo ele não encostou, ele chegou próximo, mas não encostou. Quem ficou esperando aqui Bitcoin lá na casa de 48 mil, 49 mil, uma hora dessa, se não comprou absolutamente nada em 60 mil, 64 mil, se não comprou absolutamente nada, uma hora dessa tá no fomo danado, viu? Então, pessoal, essa é a análise que eu queria trazer para vocês hoje aqui, uma análise mais rápida, uma análise também de curto prazo, como eu apontei para vocês aqui, que nós já estamos, olha, Bitcoin simplesmente muito forte. Ele vai sofrer essa resistência aqui na casa de 80 mil, 82, mas vamos ver o que vai acontecer. Se daqui ele vai continuar a correção ou se daqui ele vai continuar para uma correção, se ele vai corrigir, ou se daqui ele vai continuar subindo. E a próxima resistência do Bitcoin, caso isso aconteça, é só esperar ele aqui, tá? Eu vou deixar bem já claro para vocês. Se o Bitcoin romper essa região aqui dos 82 mil dólares, já podem esperar Bitcoin na casa de 93 até os 98 mil dólares por unidade. Não é de forma alguma, assim, digamos que a probabilidade que o Bitcoin vai fazer é de buscar lá os 100 mil. Não é, esquecem isso.
Muito provavelmente ele vai me fazer uma correção aqui, ó. Ele vai chegar nessa região de resistência e ele vai me fazer essa correção aqui e depois tentar fazer o rompimento, beleza? Galera, esse é o vídeo de hoje, essa análise de hoje que eu queria deixar claro para vocês. Espero que vocês tenham entendido, gostado e não deixem de curtir aí o nosso vídeo se você gostou, se inscrever no canal, compartilha aí esse vídeo, essa análise para os demais amigos, para que possa ficar também atualizado sobre o mercado. E é isso, a gente volta já em breve com mais informações e vamos para cima. Se quiserem fazer parte do meu grupo VIP, eu vou deixar o link na descrição aí. Me sigam no Instagram também, entrem em contato comigo caso vocês não consigam acessar pelo link, eu vou passar para vocês o acesso do grupo privado, tá? E é isso daí, pessoal, vamos para cima, uma ótima semana para todos e até a próxima.